E aí, sejam bem-vindos a mais uma manhã. Estamos aí começando mais uma manhã, mais um mover, mais uma oportunidade de agradecermos por tudo que Deus faz para nós, para a nossa vida, para nós que estamos caminhando debaixo da palavra, debaixo do entendimento que Deus tem para cada um de nós. O entendimento que nós temos perante a vida, perante as situações, perante ao meio aonde nós estamos vivendo, com as pessoas que nós estamos vivendo, nos relacionando, os aprendizados diários que nós tiramos através de cada detalhe, cada momento, cada situação, cada conflito. Tudo isso vem nos formar, nos trazer conhecimento, estrutura para que nós possamos evoluir como seres humanos, como espécie, como filhos amados que somos. Eu, Ricardo Silva, estou aqui nesta manhã para falar um pouco, trocar uma ideia, passar um pouco a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, para trazer uma palavra para que vocês possam também viver as palavras que Deus tem para nós, para cada momento da nossa vida, cada situação. Que essas palavras entrem no seu coração e que façam sentido para a sua vida. E nessa manhã, iniciando mais uma semana na graça de Deus, mais uma semana, Senhor, mais um dia, eu estava refletindo a oportunidade de todos os dias, né? A oportunidade, no caso, desse dia, de poder viver o que Deus tem para a minha vida, e assim eu poder abrir o olho e olhar ao entorno e falar: Senhor, eu tenho mais um dia de vida, eu preciso fazer o que for melhor, o que for do teu agrado, o que for do teu chamado, aquilo que o Senhor colocou para que eu pudesse fazer nesse dia. Então eu só preciso fazer isso. Do resto, as demais coisas serão acrescentadas. Do resto, as demais coisas serão somente para que nós possamos passar por esse dia, por esse período. Uma construção que nós fazemos diária, porém uma construção que é apenas para essa vida. Ela não vai ter fundamento nem base para que nós possamos viver a vida além dessa vida. Ela será apenas um conforto para que nós possamos passar por essa trajetória, por essa jornada de uma forma mais leve, mais suave, com mais qualidade de vida, com mais tranquilidade no nosso agir, no nosso mover. Mas que tudo isso será apenas para esse momento, para esse tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes eu me pego pensando assim, a gente para e analisa as coisas, né? Então, quando a gente está naquela situação assim, nossa, mas eu preciso viver as coisas, eu preciso acessar os lugares, eu preciso visitar novos ambientes, novos lugares. Aí a gente vê as imagens, né, de lugares maravilhosos. E tudo isso Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos acessar. Mas nós bloqueamos a nossa mente, a nossa confiança, aquilo que Deus já colocou para cada um de nós. Nós bloqueamos e aí nós não nos sentimos merecedores de acessar esses lugares. Eu penso muito assim, nossa, tem lugares fantásticos, né, com praias, com ilhas, com uma beleza natural exorbitante. E aí eu falo, nossa, mas eu nunca vou conseguir ir para esse lugar. Talvez eu precise de muito dinheiro para poder acessar. Só que Deus, ele nos deu o Pai que vive e reina, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele já nos deu a condição de filhos poderosos, de filhos amados, de filhos que carregam
dons maravilhosos, abençoados. Dons que esses, se forem usados, nós podemos acessar tudo que nós quisermos. E não estou falando de comprar de dinheiro, mas sim da possibilidade de nós nos deslocarmos, de nós nos movermos para acessar outros lugares. É que no decorrer do tempo, com as legislações, com as leis, hoje nós precisamos de uma condição diferenciada para acessar lugares, para que nessas regras as pessoas não transgridam as regras dos locais, as regras do país, e assim não haja conflito ou não haja crenças que nós carregamos levando para outro lugar, querendo colocar aquilo e fazer com que aquilo seja normalizado. São ideias, são pensamentos. E isso tudo foi sendo criado para que nós pudéssemos viver um pouco mais organizado, né? Porém, se nós pegarmos os primeiros livros, onde Deus diz que nós devemos nos amar, onde nós devemos nos respeitar, nós não precisaríamos de nenhuma regra dessa. E nós poderíamos acessar os lugares sem precisar de tanta burocracia. Pensa comigo, eu pegar, por exemplo, mas eu não sei como que eu vou chegar. Eu preciso chegar no outro lado do oceano, mas eu sei que se eu organizar tudo, fizer um barco de madeira, eu consigo chegar lá. Com a fé, com a inteligência, com a sabedoria que Deus me deu, eu posso chegar lá e acessar um lugar lindo, maravilhoso, sem pagar nada, somente com aquilo que Deus me deu, a energia que Ele me dá, com a sabedoria que Ele me dá. Poxa, mas é uma viagem isso aí, hein, Ricardo, que você está fazendo, hein? Muitas vezes a gente viaja na maionese pensando nas coisas, nas possibilidades que Deus já colocou para nós. Porém, com os olhos que nós temos, os olhos de olhar, de enxergar, de acreditar em algo, ou melhor, acreditar naquilo que é palpável, né, que é tangível, a gente acaba deixando de acreditar no sobrenatural, no que Deus tem para nós, que nós não enxergamos, mas que Ele já viu tudo. Eu estava pensando hoje, né, o lance da nossa vida, do propósito que Deus tem para nós, que nós não conseguimos ainda enxergar, mas muitas vezes Ele já viu e já está certo. Já está tudo desenhado, só basta a gente deixar a vida, as coisas fluírem. E aí eu fiquei pensando, é como uma semente que foi plantada, mas ela foi plantada sem saber qual tipo de semente é, que fruto ela vai gerar, qual é a evolução dela, o que ela vai ser, a genética, o gene, o DNA, toda a estrutura dela. E aí aí Deus vem e planta essa semente, e aí essa semente ela brota, ela germina, e ela dá o caule, as folhas, as flores, e aí depois de algum tempo que ela vai soltar o fruto, e aí nós vamos saber, essa é uma semente de tal espécie. E Deus, Ele planta em nós, e nós não sabemos o que Ele está plantando em nós. Deus sabe, nós não sabemos. E Deus, Ele já plantou, Ele já tem lá no futuro tudo que vai acontecer na nossa vida. Mas, para que isso aconteça, é preciso passar por toda a trajetória, por toda a jornada, por toda a dificuldade, por toda a evolução, pelo romper da semente, pelo transpassar a terra que acomoda essa semente, por brotar, por resistir ao frio, ao excesso de água, às pragas, a tudo. Você vai se transformando e ficando mais forte, mais sábio, mais perene. E aí quando você vê, a planta já deu fruto,
e esse fruto ele vem sadio, e você já começou a dar o seu fruto, e você já olha para trás e vê e fala, nossa, pode vir qualquer situação hoje, que para mim está tranquilo, porque eu já passei por tanta dificuldade que isso é apenas um abalozinho que não vai mexer em estrutura nenhuma. Assim como uma árvore enraizada que dá o seu fruto, nós também somos enraizados em Jesus Cristo, no amor do Pai, e vivendo junto do Espírito Santo que se manifesta através de nós e leva para o mundo toda a esperança, toda a maravilha que nós recebemos do Pai. Amém? E aí, mais uma semana que se inicia. A gente tem esse costume de começar e já vai metendo a mensagem, já vamos fazendo aqui. Tomando uma água e vivendo o extraordinário do amor de Jesus Cristo. E aí eu coloquei aqui o título, né? A plenitude que vem através da paz em Jesus Cristo. A plenitude que vem através da tranquilidade que nós vivemos em Jesus. Quando nós nos sentimos donos da palavra que Deus colocou para nós, quando nós recebemos essa palavra e nós nos sentimos donos disso, nós vivemos a paz. E a paz, ela nos traz a plenitude, é se sentir repleto, é se sentir cheio, é se sentir poderoso, como se nada pudesse te tirar o sorriso nos seus lábios, no seu rosto, nada pudesse te abalar, te roubar a paz, nada pudesse mudar a estrutura que você vem carregando, de filho amado, de grandioso, aquele que carrega o poder do Pai, aquele que carrega a essência de Jesus Cristo. E essa paz que vem de Jesus, ela nos faz sentir cheios, nos faz sentir mais vivos para esse dia que se inicia. Fala, Barezão! Deus abençoe você, irmão. Excelente semana aí, hein? Estamos aí nessa manhã de esse mover divino, falando sobre a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo que vem para nós. E aí, a palavra que eu trouxe para hoje foi Romanos capítulo 5. Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo foi também um grande exemplo, né, de fé, de amor, de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não viveu com Jesus, eu gosto de frisar isso, ele não viveu com Jesus, mas ele entendeu o seu chamado e ele fez o seu chamado se multiplicar. Ele fez aquela semente que foi plantada, ela germinar e dar muitos frutos. Mesmo diante de tribulação, de situações difíceis, ele superou tudo e viveu a glória do Senhor. Ele viveu o extraordinário. E muitas vezes eu fico pensando, né? Cara, como que nós podemos viver assim como Paulo, assim como Jesus, assim como esses que foram chamados e entenderam os seus chamados? Eles viveram uma vida de se desprender de coisas, de sair de situações que não iriam engrandecê-los na caminhada, e eles viveram junto de Deus, junto de Jesus Cristo, junto do Espírito Santo que soprava na mente deles, no coração deles, toda a glória do Senhor. E Paulo, ele escreveu várias cartas, e dentre elas o livro de Romanos, a carta para os romanos, a carta para a igreja dos romanos. E aí no capítulo 5, que diz sobre uma conexão de Deus com o povo, uma conexão de Deus com os seus filhos, através de Jesus
morreu por nós e nos deixou a possibilidade de viver a glória do Senhor. Ah, mas não tínhamos essa possibilidade? Então, existia, como eu já disse, a segregação, né? A acepção, a deixar de lado várias pessoas, melhor assim dizendo, e uma pequena parcela de pessoas que eram honradas com esse amor de Deus. E elas eram capazes de viver o que Deus tinha para elas através das leis, dos ensinamentos. E aí quando Jesus vem, ele abre essa porta. Ou seja, era algo recluso, algo que ficava ali fechado só para alguns. De repente isso vira para todos os filhos. E Deus mostra para todos que é possível, através de você entender quem é Jesus Cristo, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de você se render ao que Jesus, ao Evangelho, às palavras, ao que Jesus foi e nos ensinou, os exemplos que Jesus trouxe para cada um de nós. Então, nesse chamado, cada um tem a sua oportunidade, através do seu dia iniciar e você abrir os seus olhos e respirar e se sentir vivo. Você tem a oportunidade de viver o chamado que Deus tem para você, que Deus tem para mim e para cada um de nós. E aí no capítulo 5 diz assim, versículo 1: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Ou seja, sendo justificados pela fé, através da fé que nós carregamos, nós somos justificados, ou seja, nós somos confirmados como filhos. E temos a paz com Deus. Temos a paz com Deus, uma paz que transcende todo o entendimento. Versículo 3: Mas não somente isso como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Cara, para ver esse início desse capítulo de Romanos aqui, capítulo 5. Para tudo na vida existe a jornada, a trajetória, e até mesmo para o chamado que Deus tem para cada um de nós, existe a jornada, a trajetória, e nós precisamos passar por isso e suportar e resistir. E Paulo ele diz aqui: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós ficamos felizes quando vêm as tribulações, porque as tribulações são sinais de que nós estamos vivendo realmente o que Deus tem para nós. Porque Deus não falou que vai ser fácil você viver ao lado dele. Jesus Cristo não falou assim: ei, vem que vai ser tranquilo, vai ser mamão com açúcar você viver ao meu lado. Não, ele falou: venha, se prepare, cinja-te, ou seja, prepare-te, calce as sandálias, a armadura e venha, porque a batalha ela é ferrenha. Mas se você entender cada passo que você estiver dando, se você entender o que é o teu chamado, a batalha ela vai ser superada. Você vai passar por ela, você vai entender tudo que você estiver passando e você vai se provar com isso. Ou seja, você viveu aquilo, você criou a experiência, aquela casca, né? Aquele poder diante daquela dificuldade, e você já sabe o que é aquilo.
Então, se vier novamente, você já sabe o que te aguarda. E para o nosso chamado, nós precisamos viver, nós precisamos passar por essas situações para que lá na frente, quando o nosso chamado, quando aquilo que Deus colocou para nós estiver realmente concluído, estiver realmente sido executado, ou seja, a gente chegou no ponto-chave que Deus preparou para cada um de nós, qualquer que seja a situação, a circunstância, o perrengue, a dificuldade, nós vamos olhar e falar: tá tudo bem, eu já sei como funciona isso, eu já me provei, eu já estou com um caráter aprovado, como diz Paulo, pois eu perseverei e provei e coloquei isso em prática e fiz aquilo o que Deus falou para que eu tivesse que fazer. E aí as coisas elas foram acontecendo conforme Deus projetou para a minha vida. Então, na nossa jornada, no nosso processo, muitas vezes a gente se depara com as dificuldades e a gente quer buscar algum conforto, buscar uma forma de se prostrar, de se lamentar, um amuletinho, um negocinho para a gente se apoiar. Ai, tá doendo tanto, Senhor. Eu vou arrumar um negócio aqui para que eu possa me apoiar, para que isso possa suprir as minhas dificuldades. Porém, o único que pode suprir as nossas dificuldades é Jesus Cristo. Eu fiquei pensando, no sábado, eu estava incomodado através de algumas coisas que aconteceram ao meu entorno. E aí eu saí do trabalho com aquilo dentro de mim, uma perturbação que eu estava sentindo. E aí eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E ao invés de eu ir atrás de um amuleto, de uma palavra de alguém que pudesse me falar algo que eu quisesse ouvir, que, sabe, de suprir aquele sentimento, aquele vazio que eu estava sentindo, ao invés de eu ir atrás de alguém, de uma situação, de me refugiar em uma comida, uma bebida, de me refugiar em um jogo, alguma coisa assim, no celular que fosse, ou qualquer distração, para que minha mente pudesse e se alimentar de algo supérfluo, fútil, que não tivesse valor. Queimou no meu coração assim, falou: a hora que você chegar na sua casa, você troca de roupa, ajoelha, coloque seu joelho no chão e ore. E aí foi isso que eu fiz. A hora que eu cheguei, eu troquei de roupa, me ajoelhei e comecei a orar. Comecei a fazer uma oração ali, uma conexão com Deus, aquilo foi me mudando a minha estrutura, e eu fui vivendo aquela oração, aquele momento de intimidade que eu tive com Deus, com Jesus Cristo. E aí eu olhei e falei: nossa, não estou 100%, mas eu já estou melhor. Só que dali para o 100% foi uma questão de alguns minutos, porque aquele sentimento já havia sido mudado. A semente ela já havia sido plantada e ela germinou e cresceu na velocidade da luz e deu ali um fruto da plenitude, da tranquilidade que eu senti após aquilo. Então eu poderia ter vivido através de coisas que não iriam me satisfazer, que não iriam me tornar pleno. Eu poderia procurar estímulos para me encher, me trazer ali uma plenitude barata, mas eu senti no meu coração, e através daquela oração, daquela intimidade que eu tive com Jesus Cristo, eu me senti pleno. E aí, à noite,
junto da minha família, fluiu como o vento que flui diante da nossa percepção, que bate sobre a nossa pele, que nós sentimos passando sobre nós, como o fluir das águas que fluem nos rios e vai e chega e se move. Aquela noite de sábado foi uma noite especial, onde o fluir divino, o fluir de Deus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo que se manifestou ali, nos mostrou que para nós não é sobre ter coisas, sobre crer em coisas, mas é sobre crer em Jesus Cristo, no Deus vivo. É sobre ter uma intimidade com Jesus Cristo e viver essa intimidade. E aí nós passamos por essa tribulação e vivemos a experiência e criamos a casca, criamos a experiência e nós nos provamos com o tempo. Nós passamos por isso e nos provamos. E aí quando vier isso novamente, eu já sei o que eu preciso, eu estou me sentindo vazio. O que eu preciso fazer? Senhor, eu preciso me ajoelhar, pois está faltando intimidade. Por mais que eu comecei o meu dia orando, por mais que eu fiz uma atividade física, por mais que eu obedeci, que eu vivi o dia olhando, vigiando, orando e vigiando e jejuando e fazendo as coisas para que o meu espírito estivesse exaltado, eu estou me sentindo vazio. E o que eu preciso fazer? Me refugiar para dentro de mim mesmo e criar essa intimidade. E assim você cria os exemplos para a sua vida. E aí, continuando aqui, né? Versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Quando nós não tínhamos ainda o conhecimento da verdade, nós achávamos que a verdade era aquilo que havia sido deixado através das leis. Mas a verdade veio através de um homem que se fez pequeno para nos mostrar, para nos engrandecer, para nos encaminhar e falar: ei, vocês são impuros, mas eu estou deixando aqui algo que vai torná-los puros para viver a maravilha da glória do Senhor. E aí no versículo 7 diz: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Esse versículo aqui é... Nossa, isso aqui eu fiquei... Nossa, realmente, presta atenção nesse versículo. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. É muito difícil nós morrermos por alguém. Você morreria por alguém? Você que é pai, você que é mãe, talvez morreria pelo seu cônjuge para que ele pudesse seguir na vida. Você entraria na frente de uma situação para salvar a vida do seu filho, da sua filha. Mas talvez você não entraria à frente de uma dificuldade para salvar a vida de um irmão que tenha te ferido. Um irmão que tenha cometido algum erro com você. Você olharia e falaria: deixa ele, eu vou me esconder atrás dele ainda. Essa é a nossa atitude de ser humano, de filhos que não carregam uma sabedoria, um espírito altivo. Mas Jesus Cristo veio e morreu para que ele morreu, nós cometendo todos os erros, todos os tipos de iniquidade, de transgressões, mesmo assim. E aí imagina assim, são transgressões que eram contra
Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles não se alegravam com isso e não se alegram até os dias de hoje, porque até os dias de hoje as transgressões, elas continuam acontecendo. Mas, mesmo sentindo a dor da injustiça, Jesus, ele morreu por nós e ele nos deu a chave para uma vida após essa vida. E ele nos deu a oportunidade de viver algo que nós não iríamos viver pela tradição judaica, pela tradição das leis que foram descritas por Moisés, pela tradição daquilo que Deus colocou, mas que foi preciso haver uma atualização de tudo isso. Então Deus veio em comum ali, junto de Jesus. Jesus se faz homem em forma de ser humano e nos ensina que amar ao próximo, a fazer as coisas, a não querer julgar o próximo, a não querer apontar o dedo, porque quando nós apontamos o dedo, quando nós acusamos o outro, nós estamos acusando aquilo que nós mesmos carregamos. Quando nós nos colocamos no ponto de justiça, de querer cobrar pela justiça, nós estamos nos colocando nisso, pois nem Jesus Cristo foi capaz de querer se engrandecer sobre isso, pois ele diz: não seja feito por mim, mas seja feito pelo que meu Pai quer que seja feito. E aí, continuando aqui no versículo 9: agora, como fomos justificados por seu sangue, ou seja, como nós fomos perdoados, os nossos erros foram perdoados através do sangue que foi derramado lá na cruz, lá no madeiro. Muito mais ainda, por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a ira que Deus tem perante aqueles que cometem os erros, nós seremos perdoados por isso. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Amém. Aqui não está falando que vai ser... você vai receber, mas vai ser pela metade, de acordo com o que você fez, tá? Você fez meia boca a sua obra, você vai receber meia boca, tá? Você fez 30%, então vai ser 30% que você vai receber. Não, Deus, ele está falando aqui, através de Paulo, uma palavra, por intermédio de que recebemos agora, e não vai ser metade, vai ser completa reconciliação. Completa a reconciliação. Não adianta você querer, mas Senhor, eu não sou merecedor. Fica tranquilo, porque Deus já tem para você a completa reconciliação. Já foi te dado, já foi aberto a porta dessa graça, já foi aberto a porta do acesso. Então é só você chegar e falar: Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer, para onde eu preciso seguir, quais caminhos eu preciso caminhar, me direcionar. Eu preciso segurar na tua mão, Senhor. Então eu estou aqui estendendo a mão para o Senhor. Me ajude, me conduza, Pai, para que assim eu possa viver com um olhar altivo, com um sorriso nos lábios, com a paz no meu coração e a plenitude que vem e nos faz sentir filhos amados. Amém? Amém. Então, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, a gente leu aqui.
Para quem entrou aí, essa é mais uma manhã. Para quem vai entrar, eu vou deixar o link depois do YouTube. E você pode assistir depois, viver essa experiência. Por quê? Porque cada um vai fazendo um pouquinho do seu e Deus tem o chamado para cada um. Abra os ouvidos da sua mente, abra-se para que você possa viver aquilo que Deus tem te chamado. Não queira bloquear o que Deus preparou para você ou está preparando. Muitas vezes Deus já preparou, mas a gente tem a mania de querer interferir nas obras do Senhor. E aí a gente fica parado, né? Aí não vai, não evolui. Aí você olha para sua vida e fala: nossa, por que a minha vida não vai para frente? Por que minha vida ela fica travada? Vamos lá. Amém. Amém. Então vamos lá de moda. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos.
Amém, Senhor. Que dia abençoado. Que nós já começamos o dia nessa frequência, agradecendo, vivendo a experiência, se provando, Pai. Como o Senhor nos chama, nos recomenda. E assim nós podemos olhar para a nossa jornada, para a nossa caminhada e ver algo se transformando. Aquilo que nós não enxergamos, mas o Senhor já enxergou para nós. Amém, Senhor. Feche seus olhos e vamos orar e agradecer por esse dia, por essa vida, por esse momento especial. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Por toda a maravilha que vem sobre nós e nos mostra que neste caminho que nós estamos caminhando, nós estamos acessando a Tua maravilha, a Tua glória, Pai. Esse dia que se inicia nessa trajetória, nessa jornada, com tantas experiências vividas, muitas vezes nós não nos damos conta das coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, Pai. Por distrações, por tantas coisas que nós nos deixamos levar e nós não nos permitimos viver o Teu amor, a intimidade junto de Ti e assim entender e viver as experiências diárias em nossas vidas. Então, Pai, eu me coloco aqui diante de Ti, que o Senhor faça viva estas experiências, que o Senhor faça a Tua obra acontecer através de mim, Pai. Através deste Teu Filho que se coloca à disposição do Teu chamado, à disposição de viver numa vida de plenitude e de graça, uma vida de plenitude e de paz no coração, mas é uma plenitude onde o Teu amor, Ele nos engrandece, é uma plenitude onde a Tua paz, ela vem e nos faz sentir vivos e nos faz sentir empoderados, donos de um chamado, donos de uma palavra que o Senhor já deu e que o Senhor já viu para nós, mas que nós estamos caminhando debaixo dessa palavra e nós ainda vamos ver, Pai, nós ainda vamos viver, nós ainda vamos sentir a Tua experiência, o Teu fluir, o que o Senhor traz de experiência para nós, de conhecimento, de sabedoria. Tudo isso vem para que nós possamos seguir conforme o Senhor determinou para cada um de nós. Eu entrego em Tuas mãos, Pai, esse dia, entrego em Tuas mãos a minha vida, a minha família, Senhor. Que o Espírito Santo que se manifesta diante de nossas vidas seja vivo todo momento, a cada minuto, a cada segundo, Senhor, e assim nós possamos levar a chama do Teu Espírito para diante, e essa chama ela chegar em mais pessoas, em mais famílias, em mais seres, filhos amados. Esse é o nosso chamado e assim nós devemos fazer nesse dia de hoje. Eu entrego em Tuas mãos, Pai, cada pessoa que aqui chegar e se conectar e viver estas palavras e entenderem o que está saindo aqui da boca deste servo. Este servo que o Senhor chama, ele escuta e se coloca à disposição do Teu chamado, Senhor. Esse é o momento que nós precisamos fazer. Não é para amanhã, não é para depois, Senhor, eu sei disso. Então que cada um sinta esse chamado que o Senhor tem. Cada um sinta a voz que emana, que ecoa dentro de cada um, de cada ser. Que possamos nos livrar, libertar de todas as vozes que clamam dentro da nossa mente para ouvir apenas a Tua voz, Senhor. A voz que mais importa para a nossa vida. E assim que essas famílias elas sejam impactadas, que elas vivam a glória eterna, hoje e sempre. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais um dia de vida. Eu agradeço por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e assim por todo e sempre. Amém? Amém. Estamos aí se livrando, né?
melhorando num resfriado ainda, meio com uma voz meio fanha, mas conseguimos fazer e levar essa mensagem para hoje. Quem entrou aí? O Baresi, a Camila Reis, o Fortinho, o Brunão Fortes. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você que entrar e também viver essa experiência, que o Evangelho de Jesus ele chega até você e faça uma mudança, uma transformação na sua vida. Tamo junto, não pare no caminho, bora pra cima, valeu!